paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Sou o Diácono Eduardo. Vim aqui hoje para trazer uma palavra de Deus para a vida de cada um de nós. Amém? Peço àqueles que ainda não são inscritos no canal, se puder nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas, para que chegue a mais e mais pessoas. Por favor, eu peço que, se gostar do que Deus tem a falar hoje na sua vida, toque lá no sininho, compartilha e se inscreva no nosso canal, porque isso não é nada para mim, e sim para a honra e a glória de Deus. Amém? Eu gostaria que os irmãos hoje, nesta noite, abrissem a sua Bíblia, o seu exemplar bíblico, em Jonas, capítulo 1, versículo 1. Amém? Jonas, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir depressa do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jopé, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? É apenas até aqui que eu quero trazer para os amados nessa noite de hoje. Jonas, profeta Jonas, né? Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus. Ele recebeu uma ordem de Deus para que fosse a Nínive e falasse com o povo de Nínive o que Deus tinha para passar aquele povo. Porque aquele povo estava um povo que se esquivou de Deus. O povo que servia a Deus hoje já não estava mais servindo a Deus. Aquele povo de Nínive, naquele momento, eles estavam fazendo o que eles bem entendessem. Eles esqueceram de Deus. Eles estavam fazendo conforme a vontade da carne e não conforme a vontade do Espírito, assim como Deus. Então, Jonas, ele ficou com medo daquele povo, porque aquele povo, eles estavam sangrentos, eles estavam fazendo o que vinha da vontade dele, eles faziam. E Jonas pegou e falou assim: o quê? Não. Vou eu agora para Tarsis. Vou lá, vou falar com aquele povo, vou falar de Deus para aquele povo. Mas Deus não mandou ele ir para Tarsis. Deus falou claramente para ele ir para Nínive e não para Tarsis. E ele se desviou do caminho, igual mesmo o próprio povo de Nínive estava fazendo, desviando do caminho de Deus, desviando do caminho do Pai. Porém, Jonas, ele agora naquele momento, ele comprou uma passagem para Tarsis e não para Nínive, para Tarsis, aonde ele comprou uma passagem para lá de navio. E quando ele embarca neste navio, ele começa a ir agora até Tarsis. Em meio ao caminho, Jonas estava dormindo lá embaixo do navio. Então começou a tempestade. O mar começou a bramar, chegou a tempestade, o barco já estava quase se virando. Eles foram até Jonas e falaram: Jonas, clame ao seu Deus, fale com o seu Deus para que nos salve. Jonas, então, naquele momento, Jonas agora colocou na sua cabeça e falou assim:
a mão na consciência e falou: isso tudo está acontecendo por minha causa. Lance-me para fora do navio, porque isso tudo está acontecendo porque ele desobedeceu a Deus. Então ele falou assim: então lance-me fora do navio e a tempestade vai se acalmar, porque o que está acontecendo aqui agora neste momento é minha culpa. Então naquele momento agarraram Jonas e lançaram ele para fora do navio. Então diz a Bíblia, diz a palavra do Senhor, que um grande peixe engoliu Jonas. E a tempestade, ela cessou, se acabou. Porque quem estava trazendo problema para aquele povo era a desobediência de Jonas. Então, diz a Bíblia que um grande peixe o engoliu. E lá dentro ele ficou por dias, dentro da barriga do peixe. E lá Jonas agora começou a clamar a Deus. Lá Jonas começou a falar com Deus. E Deus, ele teve misericórdia da vida de Jonas. Deus, ele ouviu Jonas e agora ele teve misericórdia da vida de Jonas, porque naquele momento sobre Jonas houve o arrependimento. Hoje a palavra que eu quero trazer para os amados é sobre arrependimento, porque Jonas, ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito, de não obedecer à palavra de Deus. Então Jonas, agora, a baleia ou o peixe o vomita. Aonde? Em Nínive. Aonde era para Jonas ter ido desde o começo. Aonde Jonas era para ter ido desde quando Deus ordenou ele ir para lá. Desde quando Deus deu a ordem para ele ir para lá. Mas aí, meus amados, o que eu deixo para vocês nesta noite? Aonde Deus está mandando você ir? E qual caminho você está querendo percorrer? Você está querendo percorrer o caminho aonde Deus tem te mandado ir? Ou agora nesse momento você está fazendo como Jonas, saindo de perto de Deus, tomando outro rumo na sua vida? Creio aqui que muitas pessoas já receberam a palavra. Creio aqui que muitas pessoas já receberam palavras que foram ditas do próprio Deus no seu coração, mas se encontra se assegurando, se encontra fazendo como Jonas, se escondendo do Senhor. Nada é oculto para Deus. Deus, ele sabe de tudo que acontece na minha, na sua, na nossa vida. Deus, ele sabe o que acontece no mais íntimo do meu coração. Deus sabe o que acontece. Muitas coisas que ninguém nunca soube, nunca sabe, nunca vai saber. Mas Deus sabe o que está dentro do seu coração, dentro do meu coração. Deus sabe. Então, meus amados, não façam como Jonas naquele momento, de escolher fugir de Deus. Mas faça como Jonas aqui embaixo, quando ele se arrepende, quando ele se arrependeu do que ele fez. Ou seja, Deus está falando para mim e para você essa noite: ei, se arrependa do seu erro, se arrependa do que você tem feito, do que você já fez, se arrependa. Pois Deus, ele está esperando isso de você, sabe para quê? Para poder te moldar, para poder te transformar, para transformar a sua vida, para transformar a sua história. Porque tem uma passagem lá em Lucas que diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Então, nada é impossível. Muitas vezes eu estava no mundo e olhava para a minha vida e falava: o que vai ser da minha vida? Vou acabar morto? Vou acabar preso?
Mas Deus, Ele faz o impossível acontecer. Ele faz o impossível acontecer na minha, na sua vida. A minha vida não é diferente da tua. A tua não é diferente da minha. Se você vive problemas, eu também vivo problemas. Se você vive dificuldade, eu também vivo dificuldades. Nós vivemos dificuldades. Nós vivemos problemas. Mas tem uma diferença. Ou você passa a sua dificuldade sozinho, ou você passa a sua dificuldade com Deus. E quando você passa a sua dificuldade com Deus, acreditando e crendo em Deus, Deus ele traz a vitória. Não estou falando aqui em vitórias em bens materiais. Não. Estou falando isso não. Se Deus ele quiser acrescentar na sua vida um financeiro, se ele quiser acrescentar na sua vida, se for da vontade do Senhor, amém, ele vai acrescentar. Mas se for da vontade dele de você viver ali, ó, na régua, mas com o Espírito, ó, cheio do Espírito Santo de Deus, vai ser assim a vontade dele. Hoje, o que me basta é a presença de Deus. Hoje, o que me basta é o que o Pai quer da minha vida. Porque a minha vida eu entreguei a Ele. Faça o mesmo. Entregue a sua vida aos caminhos de Deus. Entregue sua vida às mãos poderosas de Deus. Porque Deus, Ele transforma. Deus, Ele vai transformar, Ele vai continuar transformando. Deixa uma pergunta para os amados, quem quiser perguntar, fazer essa pergunta, deixar essa resposta. Eu vou fazer uma pergunta. Quem quiser deixar uma resposta lá, ou quem quiser me perguntar algo nos comentários, glória a Deus, amém. Eu estou aqui para ajudar os amados, ajudar os irmãos, mas vou deixar uma pergunta para vocês. Quem aqui conhece o último milagre de Deus? Quem aqui conhece o último milagre que Deus fez? Deixa esse ponto. Pergunto para os irmãos. Deixa a resposta lá, que no próximo vídeo eu vou falar o último milagre que Deus fez. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.